Adonis, por favor, alguma coisa a considerar, a dizer, a interagir aí com o nosso convidado, Dalton? Então, Flávio, acabou assim que são tantas os leques de assuntos que podem ser tratados, mas eu sugeriria, por exemplo, o Dalton contar uma experiência que ele teve com a Bianca, em que eles trocam de matéria um com o outro. E quando a Bianca vier fazer o hangout contigo, ela contar e vocês veem como que essa questão, essa emoção, o que ele viveu nesse momento, que foi uma das experiências que me chamou muita atenção, e foi antes do filme que saiu aí no Brasil, muito tempo antes. Então, achei muito interessante que ele possa comentar uma experiência desse tipo. Ok, pessoal, e eu vou dizer uma coisa, quando eu digo que estamos caminhando para o final da live, isso é uma técnica de comunicação, viu? Para deixar vocês mais curiosos ainda e com vontade de continuar. Mas, independente, a gente está aqui livre, tá? A gente vai ficar aqui o tempo que for suficiente para o trabalho ser realizado, tá bom? Eu fiquei muito curioso agora deste assunto, Dalton. Por favor, nos conte. Com frequência, o Adonis insiste, né? Ele fala, não, fala sobre isso, mas é uma situação assim bastante diferente, né? E não muito comum, né? Então, assim, mas acho que hoje já até dá para falar melhor sobre isso. Isso ocorreu no período, mais no início do trabalho. Eu morava aqui em Brasília. Nessa época eu convivia com a Bianca. E nós, pela manhã, eu acordei e ela estava do meu lado. Eu acordei e aí eu percebi que eu estava acima do meu corpo, consciente acima do corpo. E a Bianca já via, às vezes ela conversava comigo, ela falava assim, deve ser muito bom usar a sua matéria, né? E eu achava graça naquilo, né? Ela é mais baixa, menor, mulher, né? E aquela coisa assim, eu achava que ela estava brincando com isso, que isso era uma brincadeira. Aí, nesse momento que eu estava deitado ali, tudo, e ela ao lado, ela pega e fala assim comigo, escuta ela falando assim, deixa eu entrar no seu corpo, deixa eu entrar na sua matéria, e eu não sei por que cargas d'água, eu falei assim, só se eu entrar no seu. Quando eu falei isso, ela me empurrou para o lado dela, estava acima do meu corpo. Ela me empurrou, eu já senti aquela sensação de afundar. E aí eu percebi claramente que eu estava entrando no corpo dela. E ela foi para o meu. Entendeu? Aí aquilo já realmente foi um dos momentos mais fantásticos que eu vivi em relação a esse lado, né? De sair do corpo, tudo, porque eu não imaginava essa possibilidade. Eu achava que isso era que ela estava sempre brincando com isso. Aí, sim, aquilo me pegou de surpresa, realmente, porque eu senti que eu estava no corpo menor, porque ela é menor, e aí, então, eu tive que dar uma organizada na cabeça, assim, falei, epa, agora deixa eu ver como é que é esse negócio aqui, né? Aí eu sentia como se estivesse meio apertado, né? E estava de dia já, o sol batia no quarto, estava claro, né? Aí eu resolvi, então, eu vou olhar no espelho, eu quero ver isso aqui. Aí eu sentei na cama, estava no corpo dela, sentei na cama e respirei algumas vezes para criar coragem, né? Porque eu sabia que se eu olhasse no espelho eu não ia me ver, né? Mas, bom, já que estava ali, vou ver como é que esse negócio funciona, né? Aí eu levantei e realmente, né? Quando eu olhei no espelho foi aquela sensação, né? Aquele impacto, né? Eu olhei para o espelho e vi ela, né? Vi o corpo dela. Olhava nos olhos, lógico que pelos olhos você se reconhece, mas o corpo era dela. E aí eu estava num corpo. Eu sei que durante o dia ela disse que estava com um pouco de dor de cabeça, eu não senti dor de cabeça, mas senti um pouquinho assim que ela disse que estava com dor de estômago, não sei por que foi, eu não senti isso, senti um pouquinho de azia. E eu sentia menor, e os movimentos, né, o braço mais curto, né, você sente muito claramente que aquele não é o seu corpo, aquilo é muito claro, não tem, né, e eu lembrava que ela
Porque às vezes eu gostava de brincar com violão, tudo, não toco nada não, mas eu gostava de... E ela dizia que ela gostaria de aprender, mas que para ela os dedos dela eram meio presos, tudo. E aí eu, realmente movimentando as mãos, eu percebia claramente que os dedos eram um pouco mais presos mesmo, que tinham os tendões que estavam limitando alguns movimentos, né? Mas assim, realmente foi um momento fantástico, né? E ela levantou do outro lado lá. Eu fui falar e a voz era a voz dela, né? E estava usando o corpo dela e falando com a voz dela. E ela do outro lado levantou, mas eu não queria ficar olhando como é que eu estava vendo meu corpo lá e ela brincando lá e pulando lá do outro lado, entendeu? E aí isso aí a gente ficou um tempo, e como na época era muito curioso com esse lado energético, eu ainda pensei assim, bom, eu vou ver se eu faço alguma coisa aqui, né, usar esse cérebro aqui, eu sei que esse funciona bem, né, e eu tentei fazer alguma movimentação de energia, tudo, aí eu vi que algumas pessoas se aproximaram. Essas pessoas, eu vi também que estavam sem matéria, porque a matéria dela dá condições de clarividência. Eu vi essas pessoas também, as pessoas começaram a me observar, e ela lá do outro lado, brincando e rindo, tudo com a minha voz e meu corpo lá, né? Só que eu não estava muito afim de ficar me olhando, não, ou seja, olhando para o meu corpo, mas estava observando esses detalhes que eu estou comentando com vocês aqui agora, né? Então a gente ficou um tempo ali, é lógico que tem alguns detalhes, né, algumas curiosidades que você tem, né, porque você entrar num corpo que não é seu, e principalmente sendo de mulher, é uma coisa bem diferente, né, mas é porque você tem aquela sensação que você tem com você, mas o seu corpo é outro, né? E foi realmente um momento único. E houve uma situação muito curiosa também, porque tinha uma amiga nossa que estava num quarto ao lado, e que depois que a situação, que cada um voltou para o seu corpo, que a gente se deitou, porque a gente pôde ficar um tempo assim, depois falou, bom, agora já está, agora tem que voltar. Aí a gente destrocou essa pessoa, e a gente estava achando graça daquilo, né? E comentando e conversando. Aí essa amiga veio comentar, falou, olha, hoje de manhã eu vi um negócio, escutei vocês rindo aí, mas era a coisa mais estranha, porque a Bianca ria com sua voz, falava com sua voz, você falava com a voz dela, entendeu? Então houve ainda essa outra pessoa que nos escutou, vamos dizer assim. Mas realmente uma situação inesperada, mais uma vez, e que fantástica, né? Mas isso tudo também só foi possível pelo domínio que ela tem, porque eu mesmo, assim, nem sabia que isso seria possível, mas ela com o domínio que tem, e ela estava curiosa, né? E eu falei brincando e a brincadeira culminou nisso, tá? Realmente foi uma situação, assim, única mesmo. Só vivi isso essa vez, mas valeu a experiência para entender melhor como é que é esse nosso relacionamento com o corpo, você tem um corpo e como é que as coisas acontecem.